Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo de toda esta semana, eu tenho lhes contado histórias sobre a vida de São Francisco. São lendas e narrativas que nos fascinam em relação a esta alma tão sedutora, que é a alma de Francisco, que ilumina tantas vidas, que inspira tantas revoluções que precisamos fazer dentro de nós. Hoje, eu gostaria de contar a vocês sobre o encontro de São Francisco e o sultão de Al-Kamil. A história é mais ou menos assim. Francisco vinha ouvindo há muito tempo que as guerras entre os europeus e os muçulmanos vinham ceifando milhares e milhares de vidas e recursos, e pessoas muito jovens de ambos os lados estavam morrendo no front que acontecia principalmente na Terra Santa, nos arredores de Jerusalém. E Francisco tomou uma decisão. Ele decidiu que iria lá acabar com a guerra. Você deve estar pensando exatamente o que os amigos de Francisco supunham, que ele era maluco. E ele era, de fato, meio doido, porque é impossível ser um santo, ser alguém de fato entregue nas mãos de Deus e ter uma vida que faça sentido segundo os padrões e valores deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para nós que cremos nele, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O evangelho vivido na radicalidade que São Francisco de Assis viveu não faz e não bate com o senso comum das pessoas. E você está afim mesmo de viver de acordo com o senso comum das pessoas? Boa sorte. Eu sou candidato a louco, sou candidato a doido. Queria que Deus me ajudasse e me convertesse de tal maneira que se desenvolvesse em mim a santa loucura de Francisco. Mas vamos voltar à história. Ele então disse que iria pegar um barco e, de algum modo, e chegaria lá na Palestina, naquela região, e conversaria com os líderes muçulmanos, porque no plano de Francisco a solução era simples. Ele falaria acerca de Jesus, então o sultão se converteria e ele seria cristão também, assim não haveria mais nenhum motivo para a guerra. Faz sentido, não é? Não devia ser muito fácil, mas faz sentido. Francisco, então, começa uma longa viagem com vários percalços que eu não posso contar aqui a vocês, porque nós não temos tempo. Mas, de algum modo, ele vai chegando próximo. E há tanta luz na vida de Francisco que, de um modo inexplicável, muito embora fosse um homem andrajoso, vestido de farrapos, magérrimo, ele consegue uma audiência com o sultão. E ele então chega ao sultão Al-Kamil e diz: olha, eu vim aqui e eu tenho uma solução para o fim da guerra. O sultão, que também tinha um número imenso de pessoas sendo mortas nos conflitos, que àquela altura já tinham mais de 100 anos, e ele diz: você tem uma solução, me diga lá, qual é a solução que você tem? E aí Francisco diz: olha, o senhor se converte, se torna um cristão como eu, e então a guerra termina. E quase que o sultão já vai puxando a espada diz: não, mas calma, calma, calma. Deixa eu lhe ajudar a compreender isso. O senhor não tem líderes religiosos aqui que fazem as suas orações, que lecionam na mesquita, que cantam as canções, invocações de Alá e tudo assim? É claro, claro, nós temos os nossos sacerdotes, sim. Então não tem problema.
o Senhor chama os seus principais sacerdotes e manda fazer uma fogueira do lado de fora, aqui na frente, uma fogueira grande. E eu e os seus sacerdotes vamos entrar na fogueira. Se Jesus é Deus, eu sairei do outro lado íntegro, completamente são. Mas se, ao contrário, Maomé é o profeta e Alá é Deus, então os seus sacerdotes sairão em perfeita integridade e eu serei queimado. Então, vamos colocar agora à prova se de fato Deus é Deus, se Cristo é Deus ou se Alá é Deus. Então o sultão disse, vamos fazer isso. E mandou que colocassem na frente madeira, lenha e uma grande fogueira fosse acesa. Os sacerdotes islâmicos, não sei porquê, não gostaram da ideia de Francisco, acharam que aquela era uma ideia um tanto quanto excêntrica. E não quiseram entrar na fogueira, e o sultão estava mesmo a ponto de matá-los para obrigá-los a entrar na fogueira, quando Francisco disse, não precisa, eles não precisam entrar. Deixa que eu vou sozinho. E se Jesus é de fato quem eu digo que ele é a você, ele, por sua graça, poder e misericórdia, fará com que eu chegue íntegro do outro lado. Mas se ele não é, então eu serei queimado e morto. O sultão olhou nos olhos de Francisco e disse, vá. E aí Francisco começou a se dirigir para a fogueira. E então, de repente, o sultão mandou prendê-lo urgentemente. E os homens do sultão foram e prenderam Francisco e o trouxeram até a presença do sultão Al-Kamil. E Francisco disse, mas o senhor não tinha dito que eu podia entrar na fogueira? De jeito nenhum. Não vou permitir que você entre na fogueira. Porque do jeito que você vai entrar e vai sair do outro lado. E imagina o vexame e a vergonha pela qual eu vou passar. Porque você tem algo estranho em você. Há uma presença em você e eu discerno essa presença. Não posso deixar você entrar na fogueira, porque eu estou sentindo que você vai sim sair do outro lado da fogueira, íntegro, e eu vou passar uma grande vergonha. Mas me diga, o que você quer? Me peça o que você deseja, e eu lhe concederei. Então Francisco pediu a ele que, se a guerra não pudesse acabar, mas que pelo menos os lugares mais importantes da espiritualidade cristã, o lugar onde Jesus foi crucificado, o lugar onde Jesus foi sepultado e ressuscitou, o lugar onde Maria deu à luz a Jesus e que naquela época eram dominados por forças islâmicas, que ele permitisse que irmãos de Francisco ocupassem aquele lugar e que peregrinos pudessem ir até aquele lugar adorar. E então o sultão Al-Kamil autorizou que isso acontecesse. O século é o século XIII, por volta do ano de 1210, 1215. E hoje, em 2020, estes lugares ainda são protegidos por franciscanos, que garantem a estes lugares o acesso dos peregrinos. Meu irmão e minha irmã, até onde te levaria a tua fé e a tua entrega nas mãos do Senhor? Ver um testemunho, um exemplo como este, pode nos demonstrar que quando de fato o Espírito Santo de Deus está conosco, ele mesmo dá testemunho da verdade que habita em nós. Nosso grande desafio é não sermos um empecilho para a manifestação do Espírito em nossas próprias vidas. E o meu pedido a Deus em relação à minha vida é, Senhor,
dá-me a graça de não atrapalhar a tua obra em mim. O meu desejo é que você tenha esta mesma consciência e faça este mesmo convite. Paz e bem.